or something like that. Tem que ter algo para entretê-los. Muita música extraordinária como algo assim. Or some kind of a party, some kind of a wiener roast, which them things are all right outside the church. Tem que ter alguma classe de festa ou um assado de carne. Todas essas coisas estão bem, porém fora da igreja. But the church is where judgment ought to be preached in the power of the resurrection of the Lord Jesus. And a warning. Judgment begins at the house of God, not parties. Judgment. Mas a igreja é onde deve ser pregado o juízo e o poder da ressurreição do Senhor Jesus e o aviso que o juízo começa na casa do Senhor. Não as festas, mas o juízo. Lot was warned. Ló recebeu seu aviso. And when the angels, though he didn't know they were angels, when they went down, their message was to Sodom, come out of this sinful place. E quando chegaram os anjos, ainda que ele não soubesse que eram anjos, quando eles chegaram a esse lugar, sua mensagem para Sodoma era: saiam deste lugar pecaminoso. God has provided a way of escape for you. Come out of the sinful place. Deus tem provido uma via de escape para vocês saírem deste lugar pecaminoso. Jesus said, as it was in the days of Sodom. Jesus disse, assim como foi nos dias de Sodoma. Look what kind of a life they were living. Notem que classe de vida estavam vivendo. And Jesus compared that day with this day. Sinful. E Jesus comparou aquele dia com o nosso, assim, pecaminoso. Watch when Lot went to tell his people. Notem como foi quando Ló foi para avisar o seu povo. They laughed at him, made fun of him. Riram dele, zombaram dele. And the sins of the city vexed his righteous soul. E diz que os pecados da cidade afligiam sua alma justa. The angel's message didn't stir them, had no effect on them. A mensagem daqueles anjos não teve nenhum efeito nessa gente. But they were asked to come out because judgment was upon the city. Porém, rogaram que saíssem porquanto o juízo estava para cair sobre a cidade. God was going to bring a storm of fire upon the city. Deus ia deixar cair uma tempestade de fogo sobre aquela cidade. And they refused to walk. They refused to come out. Porém, eles rejeitaram caminhar, rejeitaram sair. They were satisfied with their sins. Estavam muito satisfeitos com os seus pecados. People today seem to be so comfortable in sin because we own a new car, because we can eat 3 meals a day, sleep on a clean bed. A gente de hoje em dia parece que está tão acomodada no pecado. Desde que tenhamos um carro novo, desde que possamos comer 3 vezes ao dia, ou possamos dormir numa cama limpa. That's wonderful. But that would be good, but we forget God when prosperity comes like that. Tudo isso é maravilhoso, estaria muito em ordem, porém nos esquecemos de Deus quando nos vem a prosperidade dessa maneira. I think we preachers and we Christians has been so interested in the program of building our churches and getting a better church or something like that, or a bigger church, better pews, or you know what I mean. Nós, os pregadores e todos os cristãos, temos tomado tanto interesse no programa de levantar nossa igreja e talvez obtendo um local melhor, ou talvez maior, ou andamos buscando melhores bancos. Vocês sabem o que eu digo. And we've left off the main thing. Judgment, righteousness, power of the Holy Ghost, resurrection, eternal judgment. E ao fazer essas coisas, temos deixado a um lado as coisas principais. O juízo, a justiça, o poder do Espírito Santo, a ressurreição, o juízo eterno. The angel never failed to preach the message. O anjo nunca falhou em pregar a mensagem. Although they tried to stop him, but their message went on just the same. Embora fizesse esforço para barrá-lo, a mensagem continuou. Now did you notice? Notou você isso? It's just like a man that says, I'm going to refuse to believe the sun's a shining. É como um homem que diz, eu não vou crer que o sol está brilhando. I will have nothing else to do with the sun. Jamais terei que lidar com o sol. Closes his eyes and goes down in his basement of his house and said, I just refuse to know the sun's a shining. Ele fecha os olhos e desce ao sótão da casa
E ali continua dizendo: eu recuso a crer que o sol esteja brilhando. Well, you say, Brother Branham, that man would be something mentally wrong with him. Você dirá: olha, irmão Branham, esse homem tem algo mal com a mente. Well, a man that would reject Jesus Christ has the same grounds. Bom, e os que rejeitam a Jesus Cristo estão no mesmo terreno. The Holy Spirit is more real. Boa noite com Jesus para todos os irmãos que estão em conexão conosco. Nós vamos fazer a nossa oração de abertura. Querido Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós estamos na Tua presença, ó Pai, e nós cremos que o Senhor está aqui para nos ajudar, que o Senhor está ajudando a cada um dos Teus filhos, Senhor, não só aqui, mas todos que estão através da internet. Eu creio que o Senhor já está levando as bênçãos do Senhor em cada lar, em cada família, Senhor, e creio que vamos ter um culto abençoado nessa noite, Senhor. Nós entregamos em Tuas mãos e pedimos as bênçãos do Senhor Jesus Cristo. Venha falar conosco através dos louvores, através da Tua palavra, Senhor, pois é a forma do Senhor falar para a Tua noiva, ó Pai. Nós entregamos em Tuas mãos, no nome precioso do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Deus. Amém. Vamos iniciar louvando a Deus com o hino de número 37 do Inário Antigo. Jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Você aí de seu lar, louve junto conosco. Da bela cidade, construída por Cristo no céu, é murada de jaspe luzente e juncada com áureos troféus, e no meio da praça eis um rio do vigor e da vida eterna, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste, jamais se contou ao mortal. Tenho lido das belas moradas que Jesus foi no céu preparar, onde os santos fiéis para sempre, muito felizes irão habitar. Nem tristeza, nem dor, nem velhice veremos no lar paternal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, jamais se contou ao mortal, metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Tenho lido das vestes brilhantes
das coroas que os santos terão. Quando o Pai o chamar e disser-lhes: recebei o eterno galardão. Tenho lido que os santos na glória pisarão ruas de ouro e cristal, mas metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Jamais se contou ao mortal. Metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Aleluia, graças a Deus. Deus viu a nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois Ele abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus. Logo após esse hino, nós vamos ouvir irmã Zeli apresentar o seu louvor a Deus. Olhando do céu para a terra, não viu nenhum justo sequer. Até mesmo seus seguidores o abandonaram, perdendo a fé. Pois éramos levados juntos ao ídolo mútuo de condenação. Deus viu nossa necessidade, de boa vontade estendeu-nos a mão. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Vivíamos sempre caído, perdido por causa da transgressão. Jesus tirou-nos da rede, caindo à parede da separação. A mulher que adulterasse na lei de Moisés deveria ser morta. Levaram-na diante de Cristo neste mesmo ato, mas Ele era a porta e ela passou, e ela passou. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar. Deus é tão bom, pois abriu a porta para você passar, e a porta é Jesus, e a porta é Jesus. Aleluia, graças a Deus. Agora com o nosso pastor Bem-vindo. Boa noite com Jesus. Que Deus continue nos abençoando a todos que estão nos assistindo através da internet. E estamos pregando a mensagem precursora da segunda vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqui ao vivo, no Tabernáculo da Fé,
em Caetité. E você que tem nos assistido através da internet e quer conhecer melhor sobre essa mensagem que nós pregamos, o nosso telefone está aí no site da igreja. Vocês desejarem, podem ligar para nós e assim estaremos informando mais a respeito dessa mensagem que nós pregamos aqui no tabernáculo. E que Deus possa abençoar vocês que sempre estão nos acompanhando através da internet. Olhamos para a igreja agora e vê a igreja vazia, né, irmão? Alguns irmãos, mas se Deus permitir, em breve nós estaremos aqui reunidos com todos os irmãos para termos aqueles cultos maravilhosos que nós tínhamos aqui no tabernáculo. A saudade é grande, mas em breve nós estaremos aqui reunidos, como sempre, para regozijar aqui na presença de Deus e ter esse companheirismo maravilhoso aqui na presença de Deus. Há muitos irmãos assistindo através da internet. Aqui nós temos o pastor Tadeu Marcelo, lá do Ceará, né? Também o pastor Humberto, da cidade de Jacobina, aqui na Bahia. Também o pastor Francisco Pereira, da cidade de Jacaraci, também aqui na Bahia. Que Deus continue abençoando todos vocês. E hoje quem vai pregar para nós é o pastor Jaicimar Soares, da cidade de Barbalha, no Ceará. Ontem eu convidei ele para pregar para nós aqui hoje, nessa noite, e ele prontificou, e ele vai pregar para nós aqui nessa noite. Um grande homem de Deus, né? Calmo, tranquilo, sereno, como sempre. Eu estive lá no casamento do irmão Israel com a irmã Ana Ruth, e fiquemos lá na casa do pastor Jaicimar. Ele nos recebeu muito bem recebido, fomos bem acolhidos ali, e é um ótimo companheiro, um bom espírito. E hoje nós vamos ser mais uma vez abençoados através da mensagem que vamos ouvir através do pastor Jaicimar. Então agora, irmão, sobre o toque de somente crer, vamos receber o pastor Jaicimar, que vai trazer a mensagem poderosa do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Somente crer, tudo é possível, somente crer. Mais uma vez, Senhor Jesus, estou aqui, Pai, para trazer a Tua palavra. Ó meu Deus, peço, Senhor, que Tu me ajude, Pai. Unja, Senhor, unja o coração de cada um que estão ouvindo neste momento. Ó Pai bendito, que Tu abençoe, que as bênçãos do céu cheguem a cada um dos Teus filhos, Pai. E abençoe, Senhor Jesus, a igreja de Caetité. Ó Pai bendito, que desde cedo nós estamos ouvindo a alegria dos irmãos aí entoando hinos de louvores e sendo, Senhor Jesus, honrado por o pastor bem-vindo para trazer a palavra essa noite. Que Tu abençoe, Senhor, o pastor bem-vindo, sua igreja, sua família. E assim, Senhor, eu Te agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pastor bem-vindo, eu saudo
ao Senhor e à sua igreja, no precioso nome do Senhor Jesus Cristo. Sou muito grato e me sinto honrado, né, pelo convite. A gente, como eu falei para o senhor, eu não vou pregar uma mensagem diferente da que o senhor prega, porque nós pregamos a mensagem do profeta de Deus para essa era, o irmão William Marlon Branham. Envio também as minhas saudações a todos que estão conectados na internet. A gente está passando por esse período dessa epidemia e não nos é permitido, né, fazer reunião física, né, na igreja, mas estamos fazendo virtualmente. E graças a Deus por esse meio, essa ferramenta que nós podemos usar para a glória de Deus em sua obra. E isto permite, mesmo à distância, nós termos um conforto com a palavra de Deus. Porque cada cristão na terra, filhos e filhas de Deus, ele se alimenta da palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para as nossas almas. E nós somos abençoados, nos sentimos estimulados quando ouvimos a palavra de Deus, porque isso traz gozo e alegria a nossas almas. Eu, nessa noite, como eu falei, pastor, eu sou um pouco meio, vamos dizer assim, eu não sou muito ativo, né? Sou meio lento, né? E eu peço que até os irmãos me perdoem, porque às vezes tem pessoas que não gostam que a gente fala calmo, né? Mas sempre é a minha maneira, né? E cada um tem a sua maneira, tem o seu jeito. Isso, nós somos uma variedade muito grande no aprisco, né, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos ovelhas do seu aprisco. E hoje, nessa noite, eu queria convidar a todos. Eu não estou tendo a imagem de retorno do pastor Bem-vindo, mas creio que ele deve estar nos ouvindo. Qualquer coisa, se faltar o som, o senhor nos avisa, né, que a gente corrija aqui o que tiver que corrigir, né? Mas creio que está tudo bem. Eu queria convidar a todos vocês que nós vamos ler a nossa Bíblia no Salmo 67. Ele é um salmo curto, tem apenas 7 versículos. E eu convido a todos vocês. Eu queria só perguntar ao pastor, dar um sinal para mim, se vai ter um hino, se tem algum irmão que vai cantar hino, ou a irmã, tá? Só me dá um sinal aí, porque eu não estou tendo a sua imagem de retorno, mas o irmão pode falar, né? Não, alô? Não, pastor. Sim, pode falar, pastor. Não vai ter hino não, pastor. E Não vai ter hino. E tá ouvindo o senhor bem aqui, viu? Tá tudo, Então tá bom, tudo tá bem, bom. tudo sob controle. Ah, graças a Deus. Então nós vamos ler a Escritura, Salmo 67. É um salmo de cântico, né? Eu vi esse salmo ser cantado e aquilo me chamou bastante atenção. Ele é cantado na língua hebraica e muito bonito. E isto em tempos que nós estamos vivendo, onde geralmente as pessoas estão, às vezes, amedrontadas, eu creio que um cristão ele está alegre, né? Mas não deixa, por ser humano, de sentir, às vezes, um pouco
desanimado, né, com a situação que estamos vivendo. Mas sabemos que isto é porque nós estamos muito perto de algo grande acontecer, do arrebatamento. Vamos ler então. Deus, tenha misericórdia de nós e nos abençoe, e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te, a ti, ó Deus, os povos, louvem-te, os povos todos, alegre-se e regozije-se as nações, pois julgará os povos com equidade e governarás as nações sobre a terra. Levanta-te a ti, ó Deus, os povos louvam-te, os povos todos. Então a terra dará o seu fruto, e Deus, o nosso Deus, nos abençoará. Deus nos abençoará, e todas as extremidades da terra, em todas as extremidades, ou seja, em todas as extremidades da terra, temerão. Que Deus acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. E eu ainda tenho mais uma escritura para ler, e vou ler logo depois que eu fazer um pequeno comentário sobre esse salmo. Nós vemos aqui que esse salmo, além de ele ser cantado, é uma oração. E ele exalta o nome do nosso Deus. E também ele fala de todas as grandezas de Deus e da sua criação, e que ele reinará, ele julgará os povos com equidade, com bondade, porque ele é um Deus bom e misericordioso. E ele reinará sobre a terra. Nós vemos aqui que o salmista, o autor desse salmo, ele contemplou ali, desde o início até o milênio e a eternidade. Então, isto é tremendo, né? A gente parar e ouvir a palavra, porque ela é um conforto tão grande para nós e consola as nossas almas e nos dá regozijo para nós caminhar nesse caminho que muitas vezes é estreito e apertado, mas que nos conduz à eterna salvação pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre o plano da redenção de Deus. Eu vou ler em algumas mensagens, né? Então, por isso eu tenho mais uma escritura que eu vou ler, e essa escritura está em 1 Colossenses, capítulo 1, e eu quero ler do verso 15 até o verso 27, ou seja, o verso 29. É uma leitura bastante extensa. Eu peço aos irmãos para ter um pouco de paciência, mas vamos ouvir a palavra de Deus. Aqui o apóstolo Paulo falando, eu vou ler a partir do verso 15, ele diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, seja trono, seja dominações, seja principados, seja potestade, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja,
é o príncipe, o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que noutro tempo ereis estranhos, inimigos no entendimento, pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundado e firme na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Regozijo-me agora no que padeço, por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória, a quem anunciamos e ademoestamos a todo homem, e ensinamos a todo homem em toda sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Mais uma vez, que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura da sua palavra. Hoje eu vou ler algumas mensagens, mas a mensagem principal vai ser Cristo, o mistério de Deus revelado. E a gente vai escolher alguns parágrafos para nós trazer nessa noite. E esta leitura foi a leitura que o profeta leu para pregar a mensagem Cristo, o mistério de Deus revelado. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo, ele falando, mostrando esse tão grandioso quadro que é o plano da redenção. E o profeta, ele, quando pregou essa mensagem de Cristo é o mistério de Deus revelado, e nós vemos que essa mensagem, ela é tremenda. A gente tem pregado ela aqui, dirigido vários cultos, e veio no meu coração trazer alguns parágrafos dela, mas eu esbocei aqui pensando nesse plano de Deus. Não é um plano pequeno. Esse plano de Deus é um plano que envolve toda a criação, que envolve toda a terra. E nós vemos aqui que até mesmo esse plano reconciliou também os céus, tudo que estava na terra, como também nos céus. E aí nós podemos pensar nessa grande construção de Deus, quando ele criou aqui a terra, todas essas coisas,
que nós estamos aqui vivendo nela. E nós estamos, ele criou o homem, colocou num jardim, e ali ele deu tudo para aquele homem. Ele plantou ali tudo o que ele necessitava, e deu poder a ele para guiar os animais, guiar os peixes no mar, as aves do céu, e todos os animais. Ele tinha poder. O profeta diz que ele era um Deus amador. Ele era o Filho de Deus. Mas nós vemos aqui que Satanás, ele, sendo inimigo de Deus, já se rebelou contra Deus, e ele foi e atacou essa criação de Deus, que estava aqui no Jardim do Éden, na terra, sendo uma coisa tão maravilhosa. Nós podíamos ver ali Adão sair, e tudo lhe obedecia, tudo vivia em harmonia, não havia morte, não havia dor, a natureza funcionava perfeito, não havia chuva, tempestade, vendavais, era tudo uma harmonia perfeita. E o Filho de Deus saía ali pelo jardim contemplando as maravilhas de Deus, essa grande esplendor que ele havia feito para ele. E era desta maneira que era o plano de Deus para nós estarmos. Mas aí veio o pecado. E eu quero começar aqui na mensagem Deus guarda a sua palavra. No parágrafo 66, o profeta de Deus disse: Deus, antes da fundação do mundo, disse: no princípio era o Verbo. E o Verbo... E o que é o Verbo? É um pensamento expresso. Então, antes mesmo de ser o Verbo, era um pensamento. Quando esse pensamento foi expresso, ele era a palavra de Deus. Nós podemos ver essa palavra, a palavra de Deus. No grego, nós vemos, no hebraico, a gente vê que a palavra significa devá. Devá, Adonai, é uma raiz que está em toda a Bíblia. E nós vemos ali no princípio, no primeiro capítulo do livro de São João, está lá, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Continuando, ele disse: e por ele foi feito, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, se você continuar lendo ali, eu estou citando de cor aqui, para a gente ganhar tempo, mas ele continua dizendo: por ele foi feito todas as coisas. E nós vemos aqui, o profeta falando aqui, eu vou terminar de ler o parágrafo, ele disse: é um pensamento expresso. O Pai Deus, vendo o plano da redenção, ele olhou e viu o que Satanás havia feito. E ele pensou, ele viu apenas o programa. É um pensamento agora, mas quando ele expressou aquilo, se tornou-se a palavra. Se tornou uma palavra. Aí você vê aqui que esta palavra, ela era um pensamento de Deus, mas ele criou todas essas coisas, toda a terra, tudo que nela existe, criou os céus. E a gente poderia fazer um pequeno, só para a gente fazer em termos de comparação. Eu
às vezes estudo astronomia, agora nem mais muito, mas eu sempre era uma coisa que me fascinava. E eu sempre pensava, a gente está aqui no Sol, no sistema solar, nós estamos na Terra, e Deus criou aqui um sistema com tanta proteção, com tudo que nós necessitamos. E nós vemos e olhamos para o céu, nós vemos as maravilhas de Deus. Nós vemos os planetas, as estrelas no céu, e nós podemos ver que Deus colocou tudo em sua posição. Eles estão lá funcionando perfeitamente. E aí a gente pensou, quem dera se nós pudéssemos ir às estrelas. E aí, a gente estudando as estrelas, nós vemos que a estrela que está mais próxima de nós é a Alfa de Centauro. É uma estrela que faz parte da constelação de Centauro, que é logo próximo ao Cruzeiro do Sul. Se você se vira para o Cruzeiro do Sul, você vai ver duas estrelas à sua esquerda, e uma delas é a Alfa de Centauro. É a estrela que está mais próxima de nós. Essa estrela, ela está a 4 anos-luz de nós, que é a distância mais próxima, que é a estrela mais próxima do nosso sistema solar. Mas vendo a limitação, Deus colocou aí no homem, mesmo dando ciência, o homem tem toda a ciência hoje, dominando, fazendo viagem espacial, tendo naves. Mas se você fosse acelerar uma nave para ir na estrela mais próxima da Terra, com a velocidade e a tecnologia que os homens têm, gastaria 81 mil anos para chegar lá. Então seria muitas gerações, muito tempo, e seria impossível o homem chegar lá por seus próprios meios, com toda a tecnologia que ele fez. Aí nós podemos pensar mais, para nós não andar mais, vamos dizer, se você vai até o centro da galáxia, 30 anos-luz. Se você vai atravessar a galáxia, você tem 100 anos-luz. E são mais de 400 bilhões de estrelas que tem nesse sistema, só na nossa galáxia. E aí você diz, mas uma estrela mais perto, eu passaria, com a tecnologia do homem, eu passaria 81 mil anos para ir lá? E se eu fosse sair da galáxia? Então levaria, quer dizer, incontável números seria incalculável, não teria condição nenhuma. E daí nós temos agora outra galáxia mais próxima de nós, que é a Andrômeda. E ela está 2 milhões e 500 anos-luz de distância. Ora, se 4 anos levaria 81 mil, levaria eternidades e eternidade para chegar em Andrômeda. E aí você imagina que entre uma galáxia e outra há um espaço vazio de 2 milhões e 500 mil anos-luz. E aí você anda um pouquinho mais para frente, você vai ver que só no universo visível você tem praticamente bilhões e bilhões de galáxias. E daí você pode andar mais, até onde os instrumentos podem alcançar. Eles podem alcançar até 13,7 bilhões de anos-luz. E ainda continua. É infinito. E agora você pensa no plano. Nessa construção de Deus, Ele construiu tudo isto para os seus filhos. E agora, Ele tem provido a sua palavra para nós estarmos sobre ela, estarmos guardados nela. E nós vemos que, vendo essas dimensões, e nós podemos dizer, é infinito. Não há como mensurar,
não há como medir as grandezas do nosso Deus. Por mais que você pense, por mais que seu pensamento vague por distância, ainda Deus está lá. Porque ele disse, eu não sou só Deus de perto, eu sou também Deus de longe, eu não encho os céus e a terra. Então nós vemos isto, tudo isto, Deus criou para os seus filhos. E nós vimos aqui o apóstolo Paulo falando que Jesus Cristo, por Jesus Cristo, ele reconciliou tudo que estava na terra e também nos céus. Agora, eu quero avançar um pouco mais aqui, e eu quero ler um pouquinho aqui na mensagem, as 7 eras da igreja, a era de Efésio. É aqui no parágrafo 116, ele diz, porém, aquela vida não podia ser, e não seria compartilhada de nenhuma outra maneira, senão através de Deus manifesto em carne. Isto era parte do seu propósito eterno, predestinado. Este plano era para o louvor da glória da sua graça. Era o plano da redenção. Era o plano de salvação. E agora escute bem, Deus sendo um Salvador, foi necessário que predestinasse a um homem que necessitasse de salvação, a fim de se ter razão e propósito de ser. Isto é 100% correto. E muitíssima escritura sustenta isto como verso muito citado em Romanos 11:36. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Então toda glória, toda honra é para ele. Agora, irmão, se nós fizermos um pouquinho aqui, pensando aqui, esse grande Deus, seu Espírito é infinito, mas ele se fez um de nós. Ele se fez um parente nosso, porque o homem tinha caído lá no Éden. Ele estava perdido, sem mais um caminho de retorno para o seu Criador. Então, ele se fez o seu amor infinito. Ele veio para nos salvar. E aí eu quero caminhar aqui um pouquinho do Éden até a cruz. E aí nós vemos ele ali, quando o homem caiu, saiu do Éden, ele foi fora, foi para o mundo, ficou fora, aí no mundo, o Éden foi vigiado para não entrar mais, para não ter acesso à árvore da vida. E aí o homem passou a se definhar e veio a morte, porque o homem tinha saído debaixo da palavra de Deus. E nós vimos que veio no decorrer das eras, dos tempos ali, um certo tempo ali, nós vimos ali o primeiro sacrifício, foi feito por Abel. E aquele sacrifício daquele cordeiro estava apontando para o cordeiro perfeito, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Dali começou. E nós vemos que teve aquelas duas linhagens ali, teve a linhagem dos filhos de Deus e a linhagem dos filhos de Caim, que eram os filhos da serpente. E os filhos de Deus seguiam uma linhagem e os filhos da serpente seguiram outra. E nós vemos isto hoje mesmo aqui na terra, os filhos de Deus seguindo uma linhagem
e os filhos do diabo seguindo outra. Mas isso aí não começou de agora. Mas Deus tinha um plano. E este plano era o plano da redenção. Cada homem estava perdido. Ele podia ganhar tudo aqui, mas ele morria. E ele não tinha nenhuma esperança de vida eterna. Até que o nosso Senhor Jesus Cristo veio e aquele dia no Calvário aconteceu. Agora vamos prosseguir um pouquinho mais. Deus sempre teve os seus filhos na terra. Ele nunca deixou de ter os seus aqui. Nós vimos ali, através da linhagem de Sete, chegou até Enoque. Enoque, um profeta de Deus. O profeta disse que ele construiu as pirâmides, que é uma Bíblia. Nós falamos agora da Bíblia do céu. Mas agora Enoque fez uma Bíblia de pedra, a pirâmide. Mas ele foi um homem de Deus, e ele tipificou a noiva que vai ser arrebatado, ele foi arrebatado. A linhagem seguia, a linhagem do justo seguia. Então chegou o tempo de Deus destruir aquela raça maligna que vivia em pecado, que vivia em desobediência, que vivia separado de Deus. Mas Deus fez um plano para salvar Noé e a sua família. Ele construiu a arca. E ali, através daqueles 120 anos de construção, ele estava pregando a palavra de Deus. Noé era a palavra da hora para aqueles dias antes de diluviano. Eles diziam, bom, mas esse velho está louco, ele está caducando, quem já viu, não chove. A terra tinha um clima perfeito, como eu falei agora há pouco. Não tinha ventos, não tinha chuva, uma umidade subia e regava a terra. As pessoas viviam bem, tinha mais oxigênio. Mas aí eles acharam que Noé estava louco. Mas Noé era um profeta de Deus, e ali era a palavra de Deus através de seu profeta. Finalmente a chuva veio e destruiu aquela geração pecadora. E aí Deus continuou ali, aqui na terra. Nós estamos fazendo aqui o caminho aqui da terra. Não é? Então Deus veio através de Noé, os seus filhos ali, na linhagem de Sem. Ali veio Abraão. E uma coisa interessante aqui, irmão, eu preguei uma mensagem em 2016, foi o ano que Israel completou 5.777 anos, e eu preguei uma mensagem, eu estava ouvindo ela ali no YouTube outro dia, a linha do tempo. E quando eu preguei essa mensagem, né, eu fiz os cálculos, todo mundo pode fazer, está na Bíblia, só é você subtrair ali os nascimentos das mortes, você vai chegar na linha do tempo, fazer uma datação, uma linha até os dias de hoje. E aí, uma coisa que me chamou a atenção, que o próprio Abraão foi contemporâneo de Noé por 56 anos. Né? Isso é tremendo. Quer dizer, Abraão teve a oportunidade de ir lá em Noé e conversar com ele sobre o Deus Todo-Poderoso e conhecer Deus. E por isso que Abraão era um crente. E Deus separou, porque ele era um patriarca, e através dele, Deus ia trazer uma nação santa. E por ele seria bendito todas as nações. E nós vemos que esse plano caminhou através de Abraão, Isaac, Jacó.
Depois vem José, um tipo de Cristo, lá no Egito. Foi vendido por quase 30 moedas. Jesus foi vendido por quase 30 moedas. Ele representou ali um tipo de Cristo. Nós não vamos entrar para não tomar muito tempo, mas ali passou de José, vamos agora para Moisés. Moisés, aquele profeta de Deus, que ele veio sobre uma condição especial. Deus trouxe ele para esse propósito, para libertar o povo de Israel da escravidão. Mas a primeira vez que ele quis fazer pela sua própria força, ele fracassou. Ele teve que ir para o deserto. E lá ele passou 40 anos, até quando ele teve, Deus veio e falou com ele através da sarça ardente. E nós vamos prosseguir um pouco mais, e nós vemos tudo o que Deus fez através do profeta Moisés. Deus escreveu ali o Torá, os 5 livros, que é chamado Petateus. E ali era a palavra de Deus, trouxe a lei e trouxe e guiou ali o povo de Israel para a terra prometida. E nós vemos que Deus tratou com ele todo esse tempo. Deus nunca deixou o seu profeta. Deus falava através dele. Deus cuidando dos seus filhos, da sua linhagem aqui na terra. Aí você vai ver. De Moisés e os profetas, todos os profetas, no decorrer das eras, foram a boca de Deus falando a palavra de Deus para os homens, redaguindo, dirigindo, exortando, dando profecias tremendas, coisas que iam acontecer, e muitas delas que ainda vai acontecer. Nós vemos que tudo era Deus, esse grande Deus, ele falando com seus filhos, ele guiando seus filhos para chegar ali, quando ele se fez carne, ele nasceu ali de uma virgem, andou como criança, cresceu ali, na região de Nazaré. Ele começou o seu ministério ali, e nós vemos que ali, esse grande poder da criação estava nele. Ele era o Criador. A gente pode ver um exemplo simples, não é? Às vezes as pessoas passam por alto. O primeiro milagre de Jesus foi transformar água em vinho. Daí você pensa, bom, mas água em vinho é uma grande coisa. E é mesmo. A água, se nós olharmos a composição da água, nós vamos ver hidrogênio e oxigênio. 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Mas já o vinho tem carbono, tem nitrogênio, e todos os outros elementos para formar o vinho foi criado ali pela palavra falada. Esse mesmo Criador que criou a terra, que criou os céus, que criou tudo que vive, ele estava ali andando no nosso meio, se tornou um de nós, se tornou um homem como nós, podia haver dor, mas era o poder criador. Ele era toda a plenitude da divindade, nele habitava. E aí nós prosseguimos um pouquinho mais. Ele pregou, ele curou os enfermos, ele libertou os oprimidos, ele expulsou os demônios. No final, ele morreu para nos salvar. Morreu na cruz do Calvário. Mas quando ele entregou o seu espírito a Deus, ali na cruz do Calvário, quando ele expirou ali no Gólgota,
ele exclamou: está tudo consumado. Então todo esse plano da redenção tinha acabado ali. Aleluia! Então todos os nossos pecados foi perdoado, todas as nossas enfermidades foi curada. E ao terceiro dia ele ressuscitou. Eu estive lá no túmulo. E quando eu entrei dentro do túmulo, escavado na rocha, eu coloquei as minhas mãos no teto e eu orei e pedindo o poder vivificador. Esse poder vivificador que cada filho de Deus tem, cada um que já viveu nessa terra, cada filho de Deus, ele morreu na esperança que ele vive, ele ressuscitou. Há um túmulo vazio lá em Jerusalém. E isto é a consumação de todas as coisas. A morte foi vencida, tudo foi vencido ali no Calvário. E aí nós vemos agora, ele começou ali a tratar com a sua igreja, e ali ele enviou os seus apóstolos para Jerusalém, diz: ficai lá até ser revestido do poder de Deus. E ali no dia de Pentecoste, o Espírito Santo caiu sobre os 120 que estavam no cenáculo, e dali começou a igreja de Jesus Cristo na terra. Mas aí, irmãos, na igreja de Jesus Cristo, eles começaram ali, era a igreja onde eles tinham a revelação. Eles começaram o batismo, eles tinham, os sinais seguiam, o poder estava neles. E daí nós vimos, no decorrer de 7 eras da igreja, nós vemos que em cada era teve aquele grupo que foi os filhos de Deus, que morreram nos seus tempos, mas que tinha em si o poder vivificador. E aí continuamos, veio 7 mensageiros, e o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nunca deixou, lembra? Ele estava lá no Éden, e ele continua na sua igreja. Nós vemos ali João, ele tendo a revelação de Apocalipse, e ele via ele mesmo andando, o Cordeiro andando entre os castiçais. E aí, irmãos, chegou o período onde a igreja se desviou. O profeta fala da Eva natural, que foi a Eva lá do jardim, e a Eva espiritual, que a igreja caiu em Niceia, mas que veio de lá para cá. Deus trouxe reformadores, e Deus sempre tinha um pequeno grupo na terra, mas nessa última era haveria de trazer um profeta também. Paulo foi um profeta, e esse último mensageiro também um profeta, o irmão William Marlon Branham. E ele abriu para nós essas grandes revelações, e o que é mais importante, ele restaurou a fé original apostólica, no qual nós estamos, no fundamento dos apóstolos e dos profetas. E eu quero aqui, irmãos, não vou mais tomar muito tempo, eu não sei nem que tempo eu já tomei para fazer essa pequena introdução, mas eu quero ir direto aqui na mensagem, a mensagem Cristo, Mistério de Deus Revelado, e eu vou aqui já no parágrafo, eu vou ler aqui do 210, começar daqui, e o profeta fala aqui, já
da igreja comprada pelo seu sangue. Ele diz: vocês entendem? A congregação diz amém. Ele está falando no outro parágrafo ali. Vocês não conseguem voltar para essa fita novamente. Eu não sei quanto tempo mais estarei com vocês. Lembre-se, esta é a verdade do assim diz o Senhor. É a verdade, é a Escritura. Como os 7 mistérios dos 7 últimos selos, o mistério deles, os selos havia sido rompido e cada era havia descido. E ali eles havia debaixo muitas dispensações. E Deus, não desejando que isso fosse disperso, ele voltou e apanhou todas essas coisas, essas doutrinas que eles começaram, e os trouxe para fora e revelou a coisa toda. A mesma coisa ele está fazendo agora ao revelar o mistério de Cristo, como ele foi o tríplice propósito. Obrigado. Vou tomar um gole de água, vocês me desculpem. É o triplo propósito. O triplo propósito de Deus para a igreja. Ó, que coisa! Divulgando, revelar em Webster, o dicionário diz, é fazer conhecido, tornar conhecido, e especialmente o Webster diz, em verdade, ou seja, em verdade divina. Essa revelação significa a revelação. É a maneira de Cristo de dar a conhecer a sua igreja. Aleluia! Então você vê, meu irmão, que ele está se revelando para a sua igreja. Então nosso profeta, ele trouxe essa mensagem. Ele revelou para nós, abriu esses selos, trouxe essas 7 eras da igreja. E nós vemos que em cada tempo era Cristo Jesus, o Cordeiro, no nosso meio. Ele está aqui agora, ele está no seu povo, na sua igreja noiva, ele está em cada pastor que prega essa mensagem, está aí no pastor Bem-vindo, pastor Humberto, os outros pastores que estão ouvindo aí. Nós somos a economia de Deus e o Cordeiro está em nós. Está revelando e guiando os seus filhos, porque agora o que falta, ele já concluiu tudo no Calvário, mas o que falta é nós ser redimidos e voltar de novo à condição original, que é o Éden novamente. Que a alegria e gozo eternamente com o nosso Senhor Jesus Cristo. Agora nós vamos dizer, ora, irmão Brana, o irmão está dizendo isto só por dizer. Agora, nós não diremos dizer isso só por dizer. Agora note, ele deu-se a conhecer a Pedro. E agora, se vocês quiserem anotar isto, e nós, se vocês quiserem lê-lo, nós leremos. Se vocês quiserem ler, em São Mateus, capítulo 16, versos 15 e 17. Eu o citarei. Quando eles vêm do monte da transfiguração, ele diz, quem dizeis os homens a ser eu, o filho do homem? Uns diziam, ele pensa que tu és o Elias. E outros dizem que tu és um dos profetas, Jeremias ou outros deles. Porém, não foi isso que ele perguntou. E ele diz, quem vós pensais quem eu sou agora? Quem vós pensais quem eu sou agora? Agora aí está.
a igreja com a qual ela está falando, vê? O que pensa os homens que eu sou? Hoje, ele é um filósofo. Essa religião social, ele foi um homem bom. Nós cremos que seu ensinamento é correto. É um assunto para ser vivido. Eu acho que faria todos nós melhores se nós vivêssemos. Nós deveríamos ter nossas igrejas, nossos assim por diante. É um Papai Noel, como uma história de Papai Noel. Não são expressões de alguma igreja que nós deveríamos expressar algo. É uma vida que você mesmo não vive. Porém, ele entra em você e vive por si mesmo. E você se torna um prisioneiro de nenhum ser de intelecto humano, absolutamente. Você é guiado pelo Espírito. E como você sabe? Agora você diz, eu poderia pensar que estou perdendo a razão. Talvez um homem que perde a razão faça isso. Porém, se você tem a mente de Cristo, Cristo se expressa através de você. Mostra que isso é Ele. E não reticência. Você não tem perdido a razão. Algumas pessoas, sob ilusões de coisas, se tornam insanas. Bem, isso nós sabemos que isso é errado. Isso é o diabo tentando personificar a coisa verdadeira antes que ela chegue aqui. Estão vendo? Eles são sempre uns falsos. Estão vendo? Mas um homem verdadeiro, para perder os seus próprios pensamentos e a sua própria opinião, não vem cegamente dessa maneira. Não, Senhor. Você vem com os seus sentidos corretos. E Cristo toma o controle de você e expressa a si mesmo. E agora, para o mundo, você é uma pessoa insana. Agora, se você é insano, você é realmente insano. Então, não há nada, o diabo não pode tomá-lo em completo controle. Ele fará você fazer tudo contrário a esta palavra. Porém, quando Cristo toma o controle de você, ele expressará essa palavra bem através de você. Porque isto é ele. Ele é a palavra, vê? E então você pode ver a expressão de Cristo, não alguma ilusão de alguma espécie, mas um Cristo verdadeiro, genuíno, expressando-se bem através de você. Que belo! Oh, que coisa grande é esta, irmãos! Cristo expressando através dos seus filhos. Você vê o seu irmão, Cristo nele. Você vê a sua irmã, Cristo nela. Você vê seu pastor, Cristo ali nele. Aleluia! Os atos daquele homem, não mais vive eu, como diz Paulo, mas Cristo vive em mim. Nós expressamos a Cristo Jesus. Nós expressamos a sua natureza. Nós expressamos as suas obras. Nós expressamos a palavra de Deus que está através de nós, quando nós pregamos e levamos ao conhecimento palavras de vida eterna para aquelas pessoas que estão perdidas. Então, isto é uma grande responsabilidade e é tremendo você saber que Ele continua aqui até que nós seja levado
para estar com Ele ali no além, ali na glória, ali na festa das bodas do Cordeiro. Fica você contente por saber que Ele está com você? Então não precisamos ter medo dessas colocadas aqui na terra, esses vírus, essas perseguições. Nós sabemos que ainda não é a perseguição religiosa, mas isso é só aparente, né? Porque isso aí já é um plano do diabo para manter as igrejas fechadas, para manter o povo separado, para manter o povo amedrontado, porque isso é uma das ferramentas do diabo. Mas Deus está com seus filhos. Cai mil à tua esquerda, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, como diz o Salmo. Agora nós vamos ver aqui. Agora observe, ele disse: quem vos dizeis quem eu sou? Observe aqui a revelação. Ele está perguntando à igreja, seus 12, dentre os milhões daquele dia, ele perguntou a 12 da sua igreja. 2 milhões, dois nos dias de Noé. Ele perguntou 8 homens. 8 com vê? E ele diz: como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Veja, onde 8 almas foram salvas. E eu não digo que vai haver 8 almas salvas agora. Agora não. Não entendo isso, não entenda isso tudo errado. Eu nunca disse isto. Eu não sei quantos haverá vão ser salvos nisso. Que isto é esse último momento para o rapto. Esse pequeno grupo será um grupo pequeno. E eu lhe direi isso, pois estreito é a porta e apertado o caminho, mas poucos haverá que encontrarão. Porém, quando o grande corpo resgatado, através de todas as eras, subir, é então que vai haver um grande trono. Ali, Apocalipse 7 expressa isso. Grande número, que ninguém podia contar, através de todas as eras, tem subido aqueles que têm andado na luz da Bíblia, até onde ela lhe foi revelada. E agora nós sabemos que o Wesley tinha mais luz do que Lutério. Nós sabemos que os pentecostais brilharam ainda mais do que o Wesley. Estão vendo? Certamente brilhou mais. Porque isso simplesmente se desencadeia gradativamente com e desencadeou ali através dos profetas e assim por diante, até que foi perfeitamente dada a conhecer a divindade corporalmente em Cristo. Aleluia! E agora Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer, revelando-se. Aleluia! A coisa toda é revelada de Deus, para levar Eva de volta para a sua posição correta novamente com seu marido. Note, e Deus é o marido da igreja, e a igreja é a sua noiva. Agora Pedro, quando ele chamou e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, aleluia. Agora observe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, diz, o qual significa o filho de Jonas, veio. Bem-aventurado és tu, porque a carne e o sangue nunca revelaram isto a ti. Nunca. O aprendeste de alguma escola, nunca aprendeste de alguma escola, mas meu Pai que está nos céus revelou isto a ti. Note o que ele disse a ele. Sobre esta pedra
que é Pedro, a semente predestinada de Deus que havia recebido esta luz. Aleluia! Agora pense em você, né? Você é semente predestinada de Deus, você tem recebido essa luz, a luz do entardecer. Ele continua, a semente predestinada que havia recebido essa luz, e a quem for entregue as chaves do reino, sobre esta pedra de revelação de quem Jesus Cristo é, ele é o plano, ele é o pleno Deus manifestado. Sobre essa pedra, não um Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sendo segunda pessoa, e ele sendo segunda pessoa. Sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno jamais derrubarão. Jamais prevalecerão contra ela. Veio? Eu edificarei a minha igreja sobre esta pedra, uma revelação de Jesus Cristo. Olhe, Cristo em você o faz o centro da vida, da revelação. Veio? A vida de Cristo em você o faz o centro da revelação. Cristo na Bíblia faz a Bíblia a revelação completa de Cristo. Cristo em você faz a revelação completa da coisa toda, vê? O que Deus está tentando fazer. O que é o novo nascimento, então? Você diria, bem, irmão Brana, o que é o novo nascimento? É a revelação de Jesus Cristo pessoalmente para você. Amém. Está vendo? Não por você se unir a uma igreja, você apertar uma mão, você faz algo diferente, você disse um credo, você prometeu viver de acordo com um código de regras, porém Cristo, a Bíblia, ele é a palavra que foi revelada a você. E não importa o que alguém diga, o que aconteça, é Cristo, pastor, sacerdote, seja o que for, é Cristo em você que é a revelação sobre o qual a igreja foi edificada. Pastor, bem-vindo. Eu queria ficar só com essas poucas palavras aqui, nessa tarde, e creio que isto tem coisa suficiente para nós sermos abençoados. Cada ouvinte que ouviu essas poucas palavras, ser abençoado, porque nós somos a palavra, a luz está em nós. Nós manifestamos a Cristo. Nós somos a economia de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe a sua igreja, abençoe todos que estão na conexão. Graças a Deus. Deus continue abençoando o pastor Recimar, seu ministério, toda a sua família. Eu peguei aqui alguns destaques, quero citar 2 destaques aqui. Você foi alcançado pelo plano da redenção. Cristo nos redimiu no Calvário. Aleluia. A morte foi vencida no Calvário. Nós estamos redimidos. Graças a Deus. Vocês que nos assistiu através da internet, podem levantar sua mão e dizer: Deus continue abençoando o pastor Gessimar, sua família e todo o seu ministério. Deus abençoe no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Por último, queremos enviar o nosso abraço fraternal a todos os irmãos que estão em conexão conosco, participando e desfrutando assim das bênçãos de nosso Deus.
nós temos aproximadamente 245 pessoas. Nós temos em Bom Jesus da Lapa, irmão Fred e sua família. Brejinho das Ametistas, irmão Francisco, irmã Neide, irmã Nelvina, irmã Maria, irmã Lenice, irmã Joana, irmã Marlene, irmão Denilson, irmão Valmique, irmã Creuza, irmã Cleide, irmã Danila e a irmã Raíra. Deus vos abençoe. Em Caculé, irmã Marcolina, a irmã Judite e também o irmão João. Aqui em Caeté, irmão Clemente, sua família, irmã Dalva, irmã Luciete, irmão Elton, irmã Dina, irmão Wander, irmã Maria e família, irmã Osana com sua família, irmã Maria, irmã Liana e família, irmão Fernando, irmão Felipe, irmão Genilson, irmã Andressa Couto, irmã Geisa, irmã Stephanie, irmã Juliana, irmã Sharon e a irmã Neia, todos com seus familiares. Deus vos abençoe. Aqui em Guanambi nós temos irmão Pedro, irmã Alíria, irmã Kelly, irmã Jáfia, irmã Jade e o irmão Jânio. Em Itabuna, a irmã Leide Matos e o irmão Cláudio e sua família. Jacaraci, pastor Francisco e a sua família. Um grande abraço ao pastor Francisco. Em Jacobina, pastor Humberto e família. Grande abraço ao pastor Humberto. Em Lauro de Freitas, irmã Eunice. Maracás, irmã Rita de Cássia, irmão Osvaldo, irmã Marineide, irmão Oséias e a irmã Esté. Palmas de Monte Alto, irmão Milton e a irmã Creuza. Em Pé de Serra, irmão Manuel, irmã Zelita, irmã Anelita, irmã Raquel e a irmã Renata. Em Sobradinho, irmão Divan. No Ceará, em Barbalha, irmão Gessenildo e família. Ele que é filho do pastor Gessimar. Também o irmão Gesiel e a sua família. Também irmão Felipe, irmão Antônio, irmão Bruno, pastor Tadeu Macedo. Um grande abraço ao pastor Tadeu. Irmão Gilson e família, também filho do pastor Gessimar ali. Irmão Severino, irmã Samela Madai, irmã Rebeca, irmã Davi, irmã Sara, irmão Israel, irmã Elma e a irmã Terezinha, todos em Barbalha, no Ceará. Deus vos abençoe. Em Milagres, a irmã Leda e sua família. Tabuleiro do Norte, irmão Nê, irmã Toinha e a irmã Maria. No Paraná, São José dos Pinhais, irmão Delamar. São Paulo, capital, irmã Iani Couto e sua família. Também a irmã Cidália Couto. Que Deus continue abençoando a vida e a família de cada um de vocês. Nós temos aqui uns pedidos de oração. Irmão José Gonçalves de Araújo, de Barbalha. E a irmã Girlane, aqui de Caetité. Você que tem o seu pedido, levante sua mão e nós vamos apresentá-lo diante do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Bondoso e eterno Pai Celestial, nós te damos graça por tudo quanto o Senhor tem feito para conosco, Pai. Tem nos ajudado, Senhor, tem estado conosco, não nos deixou desamparado, Pai. Tem estado do nosso lado até aqui, Senhor. E se já chegamos até aqui, ó Pai, nós vamos prosseguir nesta caminhada, Senhor, olhando somente para o Senhor Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa eterna salvação, ó Pai. Abençoe estes ministros, pregadores, obreiros, ó Deus amado. Dê uma bênção especial sobre eles nesta noite, ó Pai. Dê coragem, dê unção, dê força e vigor para prosseguir pregando esta mensagem, ó Pai. Mensagem esta tão poderosa que está propulsando a Tua segunda vinda aqui na terra, Senhor. Ó Deus, aumenta a fé de cada um de nós, ó Pai. Dá-nos coragem, dá-nos força para prosseguir, ó Pai. Pois vencedores serão aqueles que chegaram ao fim da caminhada. E aquele dia, quando aquele dia chegar,
nós queremos levantar nossas mãos e dizer: eu sou um dos tais, eu sou um vencedor, eu alcancei a minha vitória, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Deus amado, esses pedidos de orações que nós temos aqui, ó Pai, leve, ó Deus amado, aquilo que esta alma deseja agora, Senhor. Se é uma cura, leve a cura nesta hora para esse irmão e essa irmã, ó Pai. Leve salvação a esta casa, leve ânimo, leve força para esta casa, para estes irmãos, ó Pai. Nós recomendamos a Ti, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ó Pai. Ó Deus, venha de encontro às nossas necessidades, ó Pai. Quantas pessoas estão necessitadas nesta hora, com suas mãos levantadas, seus olhos, suas cabeças inclinadas, ó Pai. Nós, ó Deus amados, dependemos inteiramente do Senhor e da sua graça e da sua misericórdia, ó Deus. Sê misericordioso para conosco nesta hora, ó Pai. Perdoe as nossas falhas, nossos erros, nossas ignorâncias, Senhor, e que possamos ser mais fiéis, fiel à sua palavra, Senhor. Abençoe cada um de nós nesta hora, Senhor amado. Aqueles que estão em conexão conosco através da internet, ó Pai, leve as bênçãos da palavra até eles nesta hora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor Deus. Amém, Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Cumprimente o seu irmão aí onde você está. Diga: Deus abençoe, Deus abençoe. E até a próxima reunião, se assim o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Boa noite com Jesus. Vai assim, pensando em desistir. Sua bênção está vindo nesta hora. Na verdade, o seu clamor lá no trono já chegou. Deus já providenciou sua vitória. Você pode até pensar que Deus se esqueceu de ti, por isso pense em desistir. Chorando quer parar, mas na hora do impossível é que Deus começa a agir. Nunca se esqueceu de ti, jamais se esquecerá. Uma mãe pode esquecer um filho seu, mas é bom lembrar que Deus não se esquece de você. Ele tem seu nome na palma da mão, te guardou no coração e hoje vai te atender. Todo dia é lembrado, passo a passo Deus te guarda com cuidado. Você faz parte da lista dos que já são vencedores. Deus te tem guardado em seu jardim de flores.
Você pode até pensar que Deus se esqueceu de ti, por isso pensa em desistir, chorando quer parar. Mas na hora do impossível é que Deus começa a agir. Nunca se esqueceu de ti, jamais se esquecerá. Uma mãe pode esquecer um filho seu, mas é bom lembrar que Deus não se esquece de você. Ele tem seu nome na palma da mão, te guardou no coração e hoje vai te atender. Uma mãe pode esquecer um filho seu, mas é bom lembrar que Deus não se esquece de você.